Saudações a todos, estamos começando mais um vídeo. Aqui é um vídeo muito especial porque é o primeiro vídeo de uma série que a gente pretende fazer nesse ano de 2025. Eu sou uma pessoa que gosto muito de pesquisar e de entender e de buscar o conhecimento na origem. E eu quero trabalhar com vocês nesse projeto para a gente conhecer os Itãs, as histórias do povo Iorubá. E também as histórias das entidades que trabalham com os brasileiros. É muito legal a gente saber qual é a história da nossa pombogira, qual é a história do nosso Exu, qual é a história do nosso orixá, como que as coisas começam e como que elas se concretizam após um período de tempo. Por que é importante a gente saber essas histórias, né? Porque segundo a tradição iorubá, vocês vão observar que a gente sempre repete os mesmos ciclos, né? Então, tudo aquilo que a gente vivencia e experimenta acontece de novo e de novo e de novo. E quando a gente trabalha com a espiritualidade, a gente conversa com os espíritos e tem também um contato maior com esses elementais e com os orixás e tudo mais, a gente acaba tendo a obrigação de conhecer na profundidade essas histórias para que a gente possa aprender com os nossos antepassados, com a nossa ancestralidade. Então esse projeto ele começa hoje com o objetivo de trazer para vocês as histórias dos mitos e também os itãs, né, que a gente chama de itã da mitologia afro e da mitologia brasileira, tá bom? Existem vários livros onde vocês podem pesquisar, onde vocês podem se informar e vocês podem ler. E a gente vai ter várias variações dessas histórias. Então, por exemplo, se você pegar um determinado autor que narra a cosmogonia, que é a criação do mundo, né? Pela visão iorubá, você vai ter uma história. Se você pegar um outro autor que narra essa mesma cosmovisão, vai ser uma outra história. E assim a gente vai compondo. Por quê? Porque eram tradições que eram passadas oralmente. E essas tradições que eram passadas oralmente, elas tinham o objetivo de instruir as pessoas para que elas aprendessem com essas histórias e pudessem, de certa forma, caminhar na jornada da vida com o aprendizado dessas histórias. A gente sabe muito bem que quando a gente olha para o passado, a gente compreende o nosso futuro. Então é muito importante a gente entender esses ciclos de existência. Bom, eu quero começar contando um pouquinho como que é a formação, a história, né, da criação do mundo, da criação do Aie, que é a Terra, né, conforme o mito da Yorubalândia, né, o mito Yorubá. E aí, eu vou usar para fazer esse contexto algumas obras, alguns livros, tá? Dentre eles, o primeiro que a gente já vai começar é esse aqui, ó, Ifismo, a obra completa de Orumilá. E a gente vai trabalhar com esse primeiro Itã aqui, tá bom? Ninguém deve confundir o mundo tentando igualar as divindades com Deus. Orumilá tem revelado claramente que todas as divindades menores foram criadas por Deus para assisti-lo na gerência do sistema planetário e, sem exceção, todos devem total lealdade a ele. Quando a gente fala de Deus aqui, a gente está falando de uma divindade específica que é Eledumare, tá? Que é o Deus que criou todas as divindades e que, em teoria, criou todo mundo, né? As divindades consideram a si mesmas como servas de Deus, mandadas ao mundo para ajudá-lo a fazer um lugar mais habitável para colocar os mortais, de modo que através deles o homem possa ser capaz de apreciar como Deus ama as suas criaturas. Quando, por exemplo, uma sacerdotisa da divindade das águas, Olokun, tomando-se possuída, ela começa por cantar em louvor a Deus, reconhecendo sua supremacia acima de toda a existência. Quando Ogum, o engenheiro divino, possui seu sacerdote, ele também começa por pagar tributo a Deus,
Todo-Poderoso e agradecendo por fazer possível por ele, Ogum, para contar aos mortais que eles não deveriam saber de outro modo sobre eles mesmos, né? Aqui a gente tem o autor, né, contando esses mitos de uma forma explicativa, tá? E aí ele começa: o mesmo é verdade para a divindade da eletricidade, Xangô, e para cada uma das 200 divindades criadas por Deus. Eles são ditos para serem membros do conselho divino, e, do mesmo modo, o sacerdote de Ifá. Ifá é a religião baseada no oráculo, que é a religião da Yorubalândia, lá da Nigéria e do Benin, que depois, mais para frente, pela diáspora africana, acaba trazendo uma mistura aqui com as religiões ocidentais e acaba formando o que nós conhecemos hoje como Umbanda, Candomblé, Quimbanda e outras mais, né? Há uma mistura com as religiões indígenas e também com as religiões do Ocidente, né? Do mesmo modo, o sacerdote de Ifá começa sua atividade reconhecendo Deus como repositório de todo conhecimento e sabedoria. Não permitir ao homem, por isso, pensar que prestar serviços através de algumas das divindades é um substituto dos serviços de Deus. Bom, aqui a gente vai ter ele contando a história da criação do mundo, né? Quando Deus manda uma mensagem a alguém, ele não lhe dá termos minuciosos como referência. Ele conta com o mensageiro para usar o seu próprio senso comum ou discrição para executar a tarefa. Deus apenas espera resultados produtivos, positivos, permitindo ao mensageiro fazer 4 de 2 e 2. Os primeiros habitantes desta terra foram as 200 divindades. Olha só como ele começa dizendo, olha, os primeiros habitantes foram as 200 divindades, né? A Terra era então chamada Divinosfera, até que no momento quando as divindades, como é hoje, foram os únicos com capacidade espiritual para se comunicar entre o céu e a Terra. Eles são capazes de saber ao mesmo tempo o que está acontecendo na Terra e no céu com seus poderes extraordinários. Os habitantes do céu foram se tornando muito populosos e o próprio Deus, quem poderia no momento, como Pai onipotente, e ele é, atender pessoalmente às súplicas de suas criaturas no céu, instituiu tarefas, tornando o superlotado céu, né, para ele. Por essa razão, ele decidiu criar um novo firmamento para as divindades e humanos semelhantes viverem. Como um modo de despovoamento dos céus, na verdade, o que não divulgou às criaturas era que, indo transfigurado no ar fino, de modo que depois disso pudesse somente ser comunicado com o espírito. Então, aqui há uma mudança, né, na forma como as divindades falavam também com os divinos, né? Então, vamos só entender um pouquinho da criação da divinosfera, né? Este trabalho não está tentando desafiar todos os outros relatos da criação do mundo que têm previamente sido dados pelos videntes, ouvintes e profetas. É tentado narrar o relato de Orunmila de que, com o fenômeno geográfico agora referido como Terra, veio a ser parte de um sistema planetário. Orunmila é a divindade que conhece o destino dos homens, tá? Então a gente tem aqui uma divindade muito importante para a religião do Ifá. Eu vou falar um pouquinho depois mais sobre Orunmila em um dos nossos vídeos, tá? Em um dos encontros semanais do Conselho Divino, Deus perguntou às divindades quais delas estavam preparadas para ir à Terra, criar uma nova habitação. Deus os informou que todos que se apresentassem voluntariamente para indo agir dentro de uma ordem do Conselho Divino para estabelecer na Terra as leis naturais que fizeram do céu um lugar tão bonito para se viver. Ele os informou que as mesmas regras iriam operar na Terra. Havia apenas 2 conjuntos amplos de regras e ele lhes daria. É muito engraçado, né? Porque aqui a gente tem de novo a mensagem, né? Assim na terra como no céu,
assim embaixo como em cima. Então a gente tem aquele princípio da correspondência do hermetismo presente. Muito interessante isso. Primeira regra: ninguém tiraria vantagem indevida de sua ausência, né, ausência de Deus, para atribuir a si mesmo a função de pai de todo o universo. Todos eles deveriam respeito a ele, que é Deus, como o criador de tudo, ou seja, eles sempre dariam início aos seus trabalhos na terra, prestando o devido respeito a ele como seu pai eterno. 2. Ninguém deveria fazer os outros que não gostariam que os outros lhe fizessem. Regra a qual é conhecida como regra dourada. Isso se destina àqueles que não fossem mortos sem julgamento apropriado pelas divindades. Eles não furtariam propriedades uns dos outros, como no céu a punição seria a morte. Eles não se colocariam uns contra os outros, um seduzindo a esposa do outro ou fazendo outra coisa para que o outro resultasse em sofrimento. Eles deveriam se opor ao ímpeto de vingança de uns contra os outros, já que todos os desacordos mútuos deviam ser resolvidos através de um julgamento público do Conselho das Divindades. Assim, de tudo, eles deveriam respeitar a regra divina que, quando alguém fizesse para prejudicar o seu equivalente, a retribuição para o agressor seria 10 vezes mais. Finalmente, ele lhes informou que o segredo do sucesso estava em ouvir sempre a voz silenciosa da divindade, chamada perseverança. Olha aí. Aí é muito engraçado porque depois que Eledumare estabelece essas regras, ele manda todo mundo para a Terra. E aí tem a primeira tentativa de estabelecer a vida na Terra. E vamos lá. Posto ao motivo deste conjunto de regras e regulamentos, Deus desenvolveu um plano para despachar todas as divindades para a Terra simultaneamente, sem nenhum aviso. Uma bela manhã, Deus chamou a sua criada, Arugda, para convidar cada uma das divindades em suas respectivas casas para aparecerem no Palácio Celestial na manhã seguinte ao seu desígnio especial. Então, Deus não avisa ninguém. Ele simplesmente vai lá e convoca, entendeu? Porque ele sabia com qual era o eleitorado que ele estava lidando. E vocês vão ver mais para frente que ele sabia. Arugba, pôs-se a caminho mais cedo naquela manhã, e então, de qualquer modo, Deus tinha preparado uma câmara especial completamente equipada com vários implementos com os quais ele contava que as divindades executassem suas atividades na Terra. A mensagem de Arugba para cada uma das divindades foi clara. Meu pai me enviou para convidá-los a se preparar para uma tarefa especial amanhã pela manhã. Você deve começar se preparando para partir em missão assim que a mensagem divina for lhe dada. Você não deve retornar para casa antes de embarcar na missão. Olha só. A maioria das divindades levou a mensagem ao pé da letra e não se preocupou em se informar com seus próprios conselheiros ou guardiões em como começar a tarefa que Deus tinha reservado para eles. Arugba visitou as casas das divindades por ordem de idade, o que significa que Orumilá, o mais moço das divindades, foi o último a ser avisado. Entretanto, Orumilá, que estava habituado a criar circunstâncias de divinação toda manhã, foi avisado por Ifá a fazer um banquete naquele dia, particular antecipação a uma visita em sua residência. Na hora que Arugba alcançou a casa de Orumilá, já era muito tarde da noite. Não havia tido nenhuma refeição desde a manhã, e Arugba já estava com muita fome quando alcançou a casa de Orumilá. Antes de permitir-lhe entregar a mensagem, Orumilá persuadiu a fazer uma refeição. Ela comeu até satisfazer e então contou a Orumilá que Deus queria que ele comparecesse em seu palácio no próximo dia, junto com as outras divindades, para uma reunião especial. Olha só como o oráculo ajudou Orumilá nessa situação. Em reconhecimento à hospitalidade de Orumilá, ela confeccionou
Aliás, desculpa, ela confidenciou, ajudando-o, revelando detalhes da missão que Deus tinha revelado para eles. Então, Orumilá foi gentil e ela disse para ele, ó, vai acontecer assim, 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 né? E ela o avisou para pedir por 3 favores especiais a Deus em adição a qualquer instrumento que coletaria na Câmara Especial para sua missão. Ele deveria perguntar pelo camaleão, a galinha multicolorida doméstica e a bolsa especial do próprio Deus. Nós veremos o significado desse pedido especial mais tarde. Olha aí, ó, tem todo um trâmite aqui, né? Na manhã seguinte, após o outro, todas as divindades se apresentaram ao palácio do divino Deus. Então, logo que chegaram, Eledumare pediu para que cada um deles prosseguisse na jornada para a terra sem regressar aos seus respectivos lares. Um após o outro, eles vieram e se moveram marchando em ordem para partir para a terra. As primeiras divindades a chegarem na terra logo descobriram que não haveria solo para pisar. Opa! Temos o primeiro desafio aqui, né? Não tem solo. Todo lugar era alagado. Havia uma única palmeira que se encontrava no meio das águas com as suas raízes no céu, que era o portão para o mesmo, ou seja, era o portão para o céu, era uma palmeira. Como eles haviam chegado e não tinham nenhum lugar para ficar, exceto nos ramos da palmeira, era um momento realmente muito difícil. E aqui a gente vai observar algumas semelhanças com outros mitos, né? Quando Moisés escreve lá no Gênesis, né, sobre a criação do mundo, ele fala que havia um vazio e que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? E aqui ele dá a mesma entonação, né, de que o lugar encontrava-se no meio das águas, né? Então a gente tem aqui uma característica interessante. Outra coisa, a palmeira, né, que é uma árvore, também faz menção, e a gente pode também correlacionar com a Yggdrasil, que é, na mitologia nórdica, a árvore que conecta os mundos. Aqui também a palmeira conectava a terra ao céu, né? Antes de partir do céu, cada uma das divindades recolheu da Câmara Especial de Deus todo o material e instrumento das suas preferências. São os mesmos instrumentos que os iniciados no culto de cada uma dessas divindades usam na iniciação nos dias de hoje. Então vamos entender um pouquinho esse contexto aqui, né? Cada um dos orixás, cada um dessas divindades, entraram na Câmara e pegaram uma das suas ferramentas, né? Então, assim, hoje no culto, né, você vai observar quando você vai fazer as suas iniciações nos cultos dessas entidades, desses orixás, cada um deles possui uma ferramenta. Quando Orumilá chegou ao palácio, todos os outros já tinham ido, porque Orumilá era o mais jovem, ele foi o último a chegar, né? Ele se apresentou ao Pai Todo-Poderoso e igualmente seguiu marchando em ordem imediatamente para a terra. Ele foi informado como os outros a recolher um instrumento que achasse na câmara. Contudo, os instrumentos disponíveis já tinham sido coletados pelos outros. Havia uma única inútil concha de caracol. Inútil, porém não mútil. A gente vai entender também por quê. Ele não tinha escolha, mas agarrou a concha e suplicou a Deus que não tinha nada mais a resgatar e pediu o camaleão, conforme a orientação da serva, né? O camaleão é a mais velha das criaturas na casa de Deus para aconselhá-lo caso tentasse resolver problemas na fixação das habitações terrestres. O benefício de ir à terra com a multicolorida galinha doméstica divina de Deus, a bolsa divina do Pai Poderoso para recolher as coisas que ele estava levando, e o privilégio de ir para a terra com Aruba, para fazê-lo lembrar das regras do céu. Então ele pede emprestado também a serva de Eledumare. Seus 4 pedidos foram atendidos. Como ele estava partindo, ele coletou 4 plantas diferentes que um sacerdote de Ifá usa para todos os seus preparativos. Ele coletou amostras de plantas e animais e colocou
e pôde colocar nas mãos. Ele guardou sua coleção na sacola que Deus havia lhe dado. A sacola divina tinha a misteriosa capacidade de acomodar qualquer coisa, não importando o tamanho. Quando Orumilá alcançou o portão para a terra, ele encontrou todas as outras divindades penduradas no ramo da palmeira. Ele também não tinha opção a não ser a unir-se a elas. Então, olha só que interessante, né? Já pensou a cena, né? Ele vai lá, todas aquelas divindades mais antigas, né? Ogum, Xangô, Yansan, que é Oiá. Na mitologia iorubá, ela chama Oiá, Yansan. Oxum, todas as divindades lá, né? Penduradas na palmeira, olhando um para a cara do outro, esperando ver o que ia acontecer, né? Quando Orumilá encontrou... Depois de Orumilá ter estado sentado ou parado nos ramos da palmeira por algum tempo, Arugba recomendou que dentro da sacola onde havia escondido, pegar a concha do caracol e virar a boca da mesma na água, abaixo, porque continha a base do solo da terra e que faria o chão firme para pisarem. Olha só que interessante, né? Orumilá, que tinha coletado a concha do caracol vazia na Câmara Especial de Deus, não sabia do seu conteúdo. E também, óbvio que se encontrou somente a concha do caracol dentro da Câmara, porque todos os outros a tinham ignorado. Nenhum deles, a não ser a boca da concha do caracol para baixo... Não, peraí, como que é? Nenhum deles, a não ser Arugba, sabia do conteúdo sagrado da concha. Quando Orumilá virou a concha de boca para baixo, o escasso conteúdo de areia caiu na água abaixo e ela começou a borbulhar. Dentro de pouco tempo, grande quantidade de areia começou a se empilhar ao redor da palmeira. Depois de muitos montes terem se formado, Arugba falou outra vez a Orumilá, dentro da sacola. Ei! Dessa vez, eu recomendo que você deixe cair a galinha dos montes na areia. A galinha nos montes de areia. E com a galinha, ele espalhou os montes de areia e a terra começou a se expandir. Uma operação que a galinha está executando até hoje. Onde quer que a galinha seja encontrada, vê-se a usar os pés para dispersar a terra. Vocês já viram a galinha ciscando? Ela vai empurrando a terra, né? Vai dispersando. Depois do solo ter sido expandido sobre uma extensa área, outras divindades estavam pasmas com a misteriosa performance de Orumilá. Olha a inveja aí. Mandando-no descer e caminhar sobre o solo para verificar se podiam suportá-los. Mais uma vez, Arugba aconselhou Orumilá para com a sacola soltar o camaleão para caminhar sobre o solo. O camaleão andou sobre o solo furtivamente por temer que pudesse desmoronar sob seus pés, mas o chão aguentou firme. E esta é a mesma prudência que andar marchando como o camaleão ficou acostumado até hoje. E esse é o porquê do camaleão pisar gentilmente no solo. Logo que Orumilá teve certeza de que o solo estava suficientemente forte, ele desceu da palmeira para a terra. E a sua primeira tarefa foi transplantar as plantas que trouxe do céu. Depois disso, todas as outras divindades desceram para a terra uma após a outra. E esse é o motivo porque a palmeira é a primeira a ser criada das que tinham raízes no céu. É respeitada por todas as divindades e é o antepassado de sua estirpe. Todas as divindades espalharam-se da palmeira para estabelecer os seus vários domínios em diferentes partes da terra. Orumilá, sendo o mais jovem de todas as divindades, morou e serviu a cada um dos mais velhos, uma vez, um de cada vez. Ele serviu Ogum, Xangô, Olocum, Eziza e etc. No decurso de sua servidão, uma das divindades apoderou-se de Arugba. Ele foi, desta maneira, desposado de sua conselheira-chefe e confiante. É importante, nesse estágio, mencionar que o processo de iniciação na religião de Orumilá, o ifismo, é uma tentativa de recordar o processo de partida do céu e chegada ao mundo para onde, através da palmeira, né,
estabeleceram os deuses aqui. A mulher que carrega os iquins em sua cabeça para Ugbudu é chamada de Arugba e é considerada um fato de que Orunmila nunca casou com Arugba. Também não é aconselhável nenhum iniciado de Fá casar com a mulher que acompanha com o Ugbudu. Justamente por isso não é aconselhado empregar alguma esposa na cerimônia, a fim de que a mulher não seja, na verdade, seduzida por algum tempo depois da cerimônia, ou pela morte ou pelos outros. Bom, aqui já está falando um pouco mais sobre os preceitos, né? Mas eu queria ir até aqui para que vocês entendessem um pouco essa formação do mundo, né? Aí, aqui ele fala o seguinte: a presença de Arugba como mulher em volta criou uma gama de problemas para as divindades. Uma após outras, eles lutaram para retê-la. O conflito por Arugba logo trouxe à tona o pior das divindades. Gente, aqui a gente precisa entender que o fato de Arugba ser uma mulher não era a questão. A questão era o conhecimento que Arugba tinha e que os deuses queriam, tá? Então, olha só, a violência de alguns, isto a Xangô, Sankapana, Ogum, combates mútuos, todas as defesas à sua disposição. Houve total confusão que se encheu de aspereza entre eles. Nesse momento, Orunmila foi o primeiro a retornar ao céu para fazer o relato a Deus. O papel de protetor de Arugba perdeu-se para as divindades, porque ela tinha sido privada da sua companhia e com isso com quem ela veio ao mundo. Todas as outras divindades tinham se estabelecido com os instrumentos que eles coletaram na Câmara Especial de Deus. De sua parte, Orunmila tinha perdido o uso de todas as outras coisas que trouxe, inclusive até a sacola divina, das quais, sem os conselhos de Arugba, ele não sabia como usar. Depois de ter levado uma vida de privações, penúria, ele decidiu voltar ao céu e perguntar a Deus por que a vida na terra era tão dolorosa, diferentemente da vida no céu. Até as 4 plantas que ele trouxe do céu não o ajudavam, apesar delas serem usadas unicamente durante a iniciação. Elas também são usadas para preparativos medicinais feitos por Orunmila. Quando foi o momento de Orunmila retornar ao céu, ele foi até o pé da palmeira, subiu pelos seus ramos, donde ele se transfigurou para o céu. Na volta ao céu, ele ficou foi o único das divindades a ver a última forma física do próprio Deus. Deus onipotente, que era conhecido por nunca perder a calma, estava evidentemente aborrecido diante de Orunmila. Ele apresentou as suas desculpas a Deus por olhar os seus traços físicos do pescoço em diante, mas explicou as dificuldades que ele tinha experimentado na terra nas mãos dos seus irmãos divinos. Ele reclamou que, surpreendentemente, as regras celestiais não estavam sendo seguidas na terra. Após ter ouvido o relato reverendado por Orunmila, Deus convenceu a permanecer momentaneamente no céu, mas enviou obstáculo mais poderoso de todas as divindades, Elenili em Yorubá e Idobo em Beni, para ir verificar o relato de Orunmila. Quando Elenini chegou à terra, ele observou o espetáculo de restante das divindades no corpo a corpo. Ele não ficou apenas satisfeito que o relato de Orunmila estava correto, mas também ficou receoso que, com a privação predominante da terra, as divindades poderiam acabar guerreando umas contra as outras. Aí a gente tem o retorno das divindades para o céu. Então, logo Orunmila partiu para o céu, as outras divindades se recusavam a cooperar umas com as outras. Seu irmão mais novo, que costumava servir a todos, tinha partido e nenhum deles estava preparado para servir ninguém. A vida se tornou especialmente intolerável, visto que havia meio de trocas comerciais. A necessidade por dinheiro tinha se tornado muito evidente. Um após outro se juntavam de volta para o céu para relatar a missão impossível. Eles também decidiram que iriam solicitar a Deus para lhes dar autoridade divina, o chamado axé.
com o qual eles poderiam induzir coisas a acontecerem por seus empregados mortais, para servi-los por dinheiro, com os quais fazer negócios uns com os outros. Chegando no céu, eles pediram esses favores a Deus e os deu todos a eles. Mas comprometeu-se a despachar dinheiro depois de eles retornarem para a terra. De todos eles, inclusive Orumilá, foi ordenado retornar para a terra para completar a missão que havia iniciado. Neste instante, o solo já tinha se formado na terra, foi possível retornar pela rota terrestre. Um a um, as divindades começaram a retornar para a terra com os seus servidores humanos. Como eles estavam partindo, nenhum deles se preocupou em descobrir os elementos misteriosos responsáveis pelas dificuldades que eles teriam encontrado na terra. Exu, a divindade do infortúnio, tinha jurado criar problemas para algumas divindades que falharam em angariar o seu apoio antes de retornar à Terra. Oyeku-Medi, que é um Odu, revelará mais tarde como Exu abriu as pipas das chuvas do céu para ocasionar 3 anos de aguaceiro, o que impediu as divindades a retornar aos seus destinos. Contudo, antes da partida, Orumilá procurou a orientação do seu conselheiro, que lhe disse para não ser apressado em segurar o dinheiro, e que Deus tinha prometido enviar ao mundo e oferecer sacrifícios a Exu antes de sair do céu. Orumilá fez conforme teria dito. Bom, aí as divindades retornam para o Aie, que é para a terra. Antes de deixar o céu, Orumilá foi avisado por Deus para retornar ao pé da palmeira, da qual as divindades desceram no primeiro estágio, porque foi o alicerce de sua existência na Terra. Logo que as divindades se puseram a caminho em sua jornada de retorno, uma chuva forte começou a cair. A chuva continuou por muitos dias e noites, mas Orumilá tinha sido avisado para não tentar se abrigar da chuva antes do retorno à Terra. Então, a oposição da chuva moveu-se imediatamente para construir uma cabana no pé da palmeira. Todos os outros não encontraram um jeito até depois da chuva ter parado. Isso é 1000 dias e 1000 noites. Em seguida, ao enfraquecimento da chuva, eles encontraram na beira da estrada um adivinho chamado Okiti Kipuke, que os avisou que eles só poderiam instalar-se adequadamente após prestar homenagem ao alicerce de sua origem, o qual ao pé da palmeira. Tomou tempo descobrir a localização da palmeira, onde Orumilá tinha, entretanto, estabelecido uma habitação viável. Visto que ele era o proprietário da palmeira, ele colhia os benefícios de todos os sacrifícios feitos para cada uma das divindades no pé da palmeira. Então vejam, gente, que a figura de Orumilá sempre é uma figura que, por oráculos, por sabedoria, por ter o entendimento do fluxo, do destino, passa a se precaver e a se antecipar aos processos, Então, quando a gente fala de procurar questões oraculares, descobrir sobre o destino, a gente está falando justamente de fazer assim como Orumilá, Aí a gente tem agora algumas histórias sobre o conflito dos deuses e tudo mais. E depois a gente tem os deuses voltando para o céu porque eles destroem o mundo, Dinheiro e morte justo tiveram êxito em dobrar a espinha das divindades, porque eles tinham ignorado totalmente as leis do céu quando vieram ao mundo. Foi por fim a forte divindade, infortúnio e obstáculo, a vir e acabar por levá-los para cima. Ele deixou o palácio de Deus com instruções claras de voltar com o resto das divindades. Ele foi com a sua Akipó Minejukun para captar e trazer de volta aos céus. Entre mentes, Orumilá fez sua adivinhação diária na manhã e viu que uma catástrofe estava se aproximando. Ele foi avisado por Ifá a preparar um banquete elaborado para sua poderosa visita que estava vindo do céu.
ele foi informado que haveria sinal acontecendo no horizonte, 3 dias antes da chegada do visitante. No dia da chegada do visitante, ele agruparia os seus seguidores e dançariam em cortejo de sua casa até o prédio administrativo, onde eles dançavam e cantavam louvor ao visitante. Da prefeitura, o prédio administrativo, ele convidaria para um banquete em sua casa. Aquela era a única maneira que ele poderia salvar a si mesmo de uma catástrofe iminente. E foi o que ele fez, conforme dito. Por volta de 7 dias depois, ele viu uma estrela vermelha aparecendo no céu e percebeu que o visitante estava a caminho. Ele fez a preparação que tinha sido avisado a fazer e foi no máximo da prontidão. Desconhecido para ele, o visitante já estava no mundo. A divindade do infortúnio, o mais poderoso de todos eles, estava perto. Sua escala foi na casa de Ogum. Ele encontrou Ogum em sua oficina e rapidamente transformou-se em folha e o emboscou. Ele fez a mesma coisa com todas as outras divindades durante os próximos 3 dias. No terceiro dia, ele havia aprisionado todos eles dentro de sua bolsa e era hora de Orumilá. Quando ele estava seguindo para a casa de Orumilá, ele encontrou uma procissão de cantores e dançarinos louvando-o. Eles lhe deram obi para comer e água fresca para beber, chamando-o de pai, e todos eles e amigo divino de todo o Deus poderoso. Pela manhã, fez dessa sua chegada ao mundo, Infortúnio sorriu. Orumilá então percebeu que lhe disse que desconfiava de estar muito faminto e que tinha preparado um banquete para ele. Ele o seguiu até a casa do líder na procissão entre todas as canções e dança. Chegando na casa de Orumilá, o visitante celeste foi elaboradamente banqueteado com suas comidas mais importantes e ele estava muitíssimo feliz. No final do banquete, comentou que se todas as outras divindades fossem tão magnânimas quanto Orumilá, o céu não teria sido repleto de novidades das atrocidades da terra. Ele comentou a Orumilá que seus seguidores que Deus não tinha destinado o mundo a ser um antônimo, mas um sinônimo do céu. Ele relatou que Deus estava determinado a destruir o mundo ao invés de permiti-lo continuar com um constrangimento de uma boa imagem do reflexo de Deus. Ele quis saber se Orumilá, com sua sabedoria, poderia fazer um lugar melhor. Ele respondeu que a tarefa não era fácil, mas que ele continuaria a fazer o seu melhor. Com isto, o infortúnio deu-lhe a bolsa contendo todas as outras divindades e declarou que, a partir dali, ele passaria a ser a autoridade sobre todos eles. Isso explica porque os únicos divinadores que têm êxito no caminho do céu são aqueles que têm o apoio e a cooperação de Orumilá a partir desse dia. Ser um sacerdote de Ogum, sacerdote de Oloquim, sacerdote de Xangô e etc., a não ser que tenham o próprio Ifá. Eles não têm as bênçãos do céu, de um modo que eles se tornam vítimas de todos os tipos de obstáculos. Ou seja, qualquer sacerdote de qualquer orixá precisa do oráculo para se comunicar com as divindades. Aí vamos agora para os finalmente, a destruição final do mundo. Então, logo as divindades recuperaram a sua liberdade e estão voltando para as brigas fratricidas. Eles estavam particularmente enfurecidos, pois compreendiam que foi Orumilá quem realizou seu salvamento das frias mãos do infortúnio. Novidades de suas atrocidades continuavam a chegar no céu. Deus tinha sido informado que Orumilá foi a única divindade que estava agindo pelas leis do céu. Deus então convocou a palmeira a ir à terra providenciar uma plataforma para Orumilá retornar ao céu, como seus seguidores. Uma noite, Orumilá foi convocado pelo seu anjo guardião, seu duplo, e organizou a subida da palmeira com a qual tinha rapidamente crescido em frente à sua casa. Ele tinha recebido 3 dias antes para se preparar, e ele subiu na palmeira e pediu para que todos os seus seguidores subissem depois dele. Visto que eles alcançaram o cume da palmeira, eles todos foram absorvidos para dentro do céu. Assim que todos estavam em segurança no céu, seguiu um aguaceiro de chuva que alagou e consumiu todo o mundo.
Aquele foi o fim da divinosfera e a primeira tentativa de criar uma habitação na Terra, para ser observado pelas atmosferas anteriores que o mal participou muito pouco e não fez parte da destruição do mundo. Galera, vocês perceberam algumas características importantes aqui com o nosso pensamento ocidental, com a nossa mitologia ocidental? O mundo acaba em água da primeira vez, né? Como o dilúvio lá do Noé. E aqui Orunmila é o único salvo, assim como Noé, né? Então, a gente vai encontrar algumas semelhanças nas histórias porque elas devem derivar de uma única fonte, né? E a história de Noé deve derivar da mesma fonte onde tem essa história aqui do dilúvio iorubano. Assim como também tem o dilúvio lá na epopeia de Gilgamesh e também em outras culturas. E aí a gente vai continuar, né, no próximo vídeo, entendendo como que se estabelece o Aie como ele é hoje, né? Que aí a gente vai trabalhar aqui, ó, no capítulo da segunda morada na Terra, ok? Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo semana que vem. Até breve. Tchau!